Agora você vai ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudaremos o livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito André Luiz. Olá, aqui é a Renata. Hoje continuarei a leitura do capítulo 2 do livro Missionários da Luz, de autoria do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Segregando delicadas energias psíquicas, prosseguiu ele, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino, ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem-lhe os fios eletrográficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares, e sob sua direção efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. De modo geral, todos nós, agora ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando-o no ímã relaxado, entre as sensações inferiores de natureza animal. Quantas existências temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista, lamentavelmente divorciados da lei do uso, abraçamos os desregramentos emocionais. E daí, meu caro amigo, a nossa multimilenária viciação das energias geradoras, carregados de compromissos morais com todos aqueles a quem ferimos, com os nossos desvarios e reflexões. Do lastimável menosprezo a esse potencial sagrado, decorrem os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica, que deveria constituir invariavelmente um quadro de aquisições abençoadas e puras, a perversão do nosso plano mental consciente, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão de nosso psiquismo inconsciente, encarregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas, na esfera das operações automáticas. A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Daí procede a necessidade de regras morais para quem, de fato, se interesse pelas aquisições eternas nos domínios do espírito. Renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa. São providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Nunca fugiremos à lei cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador abrangem o universo. Ninguém enganará a natureza. Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Não adianta alcançar a morte física exibindo gestos e palavras convencionais, se o homem não cogitou do burilamento próprio.
A justiça que rege a vida eterna jamais se inclinou. É certo que os sentimentos profundos do extremo instante do espírito encarnado cooperam decisivamente nas atividades de regeneração além do túmulo, mas não representam a realização precisa. O instrutor falava em tom sublime, pelo menos para mim, que pela primeira vez ouvia comentários sobre consciência, virtude e santificação dentro de conceitos estritamente lógicos e científicos no campo da razão. Agora aclamavam-se meus raciocínios, de modo franco. Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para nova aventura, ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação, nos esforços evolutivos ou redentores. Compreende agora as funções da epífase no crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma? Indagou-me o orientador. Sim, respondi sob impressão forte. Segregando unidades-força, continuou, pode ser comparada à poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Refossiliar-se no charco das sensações inferiores, a maneira dos suínos é retê-la nas correntes tóxicas dos desvarios da natureza animal. E na defesa excessiva de energias sutis, muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças em todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Os materialistas da razão pura, senhores de vastos patrimônios intelectuais, perceberam de longe semelhantes realidades e, no sentido de preservar a juventude, a plástica e a eugenia, fomentaram a prática do esporte em todas as suas modalidades, contra os perigos possíveis na excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas da epífase, aconselharam aos moços de todos os países o uso do remo, da bola, do salto, da barra, das corridas a pé. Deste modo, preservavam-se os valores orgânicos, legítimos e normais, para as funções da hereditariedade. A medida, embora satisfaça em parte, é contudo incompleta e defeituosa. Incontestavelmente, a ginástica e o exercício controlado são fatores valiosos de saúde. A competição esportiva honesta é fundamento precioso de socialização. No entanto, podem circunscrever-se a meras providências em benefício dos ossos, e por vezes degenera-se em elástico das paixões menos dignas. São muito raros ainda na terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para engrandecimento do espírito eterno. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma, e nem sempre se recorda de que, no problema do aprimoramento interior, não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma. Ouvia-lhe as instruções entre a emotividade e o assombro. Entende agora como é importante renunciar? Percebe a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício?
A sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea. A poda oferece beleza, novidade e abundância das árvores. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade, da alegria. Não é fazer teoria de esperança, é princípio científico sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma, descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza. E porque observar-se que as instruções lhe tomavam demasiado tempo, Alexandre concluiu: de acordo com as nossas observações, a função da epífise na vida mental é muito importante. Sim, considerei. Compreendo agora a substancialidade de sua influenciação no sexo e entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade. Percebo nitidamente o porquê dos dramas que se sucedem ininterruptos, as aflições que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o cipoal do sofrimento envolvendo lares e corações. E o homem sempre disposto a viciar os centros sagrados de sua personalidade, concluiu Alexandre solenemente, sempre influenciado a contrair novos débitos, mais dificilmente decidido a retificar ou pagar. Compreendo, e asilando certas dúvidas, exclamei: não seria então mais razoável? O orientador cortou-me a palavra e esclareceu: já sei o que deseja indagar. E sorrindo: você pergunta se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo, sepultar as possibilidades do renascimento carnal. Semelhante indagação, no entanto, é improcedente. Ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna, constituem um programa de elevação. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. Ditas essas palavras, Alexandre calou-se, como orientador criterioso que deixa ao discípulo o tempo necessário para digerir a lição. Assim, encerro a leitura de mais um capítulo. Até o próximo programa. Obrigada. Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade à interpretação do restante do capítulo 2. Como vocês podem ter observado, nós estamos dividindo os capítulos do livro Missionários da Luz, considerando o tempo que a rádio disponibiliza para que possamos ler e analisar cada capítulo. No encontro anterior, nós trabalhamos a primeira parte do capítulo 2 e hoje nós vamos concluí-lo. A Renata já efetuou a leitura para nós e nós estamos aqui para a interpretação do restante. Na primeira parte, ou seja, no programa anterior, nós verificamos que o instrutor Alexandre aprofundou-se na questão da epífise ou glândula pineal, esclarecendo que ela, além de cumprir funções orgânicas, particularmente na organização orgânica do sexo em cada indivíduo, ela, posteriormente, quando a medicina acredita que ela deixou de exercer qualquer função mais importante no organismo, ela passa a exercer funções especificamente ligadas a questões da mente e também da mediunidade. Isto André Luiz percebe e observa quando em transe mediúnico o médium que ele está observando entra em transe mediúnico, ele observa que a epífise é a estrutura mais brilhante
dentre aquelas que ele observou. E o Alexandre então esclarece que a epífise tem ligação direta com essas questões da área da mediunidade e também com questões da área da vida mental. Nessa conclusão de capítulo, após a leitura já efetuada pela Renata, nós observamos explicações do Alexandre para o André Luiz, detalhando questões muito interessantes. Fala o Alexandre que a glândula pineal segrega delicadas energias psíquicas, exercendo uma ascendência em todo o sistema endócrino. E até mesmo pelas observações que o Alexandre faz, dá-se a entender que o funcionamento de algumas estruturas automatizadas do corpo humano tem ligação direta com a glândula pineal. Quando falamos das funções automatizadas, estamos falando daquelas funções orgânicas nossas que não dependem de uma escolha consciente do indivíduo, que são exercidas de forma automática, como, por exemplo, a respiração. Embora não estamos aqui afirmando que a respiração tenha ligação com a glândula pineal, mas nós não dissemos para o nosso corpo, respire. Ele respira de forma automática. Então, pelas afirmações do Alexandre, entende-se que o funcionamento de alguns sistemas automatizados no corpo humano tem relação com a glândula pineal. E a ligação da glândula pineal com esses sistemas se faz pelas redes nervosas. Mas, na verdade, boa parte desse restante de capítulo é utilizada pelo instrutor Alexandre para tratar das questões voltadas à área sexual. Porque, como lembramos, e foi dito no capítulo anterior, a glândula pineal exerce função importantíssima nas questões do sexo, da formação, da organização sexual no indivíduo. Pois bem, e o André Luiz ouve do Alexandre explicações muito claras, informando como nós utilizamos de forma desequilibrada as energias sexuais. Esclarece ele que muitas existências nossas são dedicadas a satisfazer essas emoções, esses sentidos ligados à sexualidade. Mas interessante que talvez o leitor ou o ouvinte não tenha percebido, ele não está dizendo aqui necessariamente do ato sexual, mas do abuso do ato sexual, do desequilíbrio em torno do ato sexual. Porque muitos de nós, em nossa existência, dedicamos expressiva parte do nosso tempo para as questões do sexo. Não que estejamos a todo instante fazendo sexo, não é o caso. Mas muitos indivíduos, tanto homens quanto mulheres, empenham-se, investem expressiva parte do seu tempo do dia para pensar no sexo. Então, olha uma pessoa passando na rua, lê uma revista, vê um programa de televisão, um filme, está sempre voltado para a questão do sexo. Observem, o que o Alexandre nos orienta é para que possamos utilizar a energia que empenhamos no sexo de forma equilibrada também para outras coisas. Porque quando destinamos o nosso pensamento apenas ao sexo, lembramos, por exemplo, animais que não conseguem controlar o seu instinto quando um macho encontra na natureza uma fêmea no cio, em que são capazes de brigar os machos entre si para disputar a possibilidade de cruzar com aquela fêmea. Em algumas circunstâncias, guardadas as proporções, o que o Alexandre está querendo dizer é que nós nos assemelhamos a situações como essa. Às vezes, então, empenhamos grande parte do nosso dia, do nosso esforço e das nossas energias em busca do sexo, seja mental ou seja no ato. E, consequentemente, todo o nosso corpo responde por isso. Muito particularmente porque a glândula pineal, ou epífise, relacionando-se com as questões do sistema
reprodutor do sistema sexual, ela se ligando também aos processos automáticos do corpo humano, há de se entender que essa ligação que alguns de nós têm de forma excessiva e desequilibrada com a prática do sexo faz com que esses sistemas automatizados participem de certa forma desse processo. Eu vou até ler o que o André Luiz transcreve das palavras do Alexandre. Diz ele: a perversão do nosso plano mental consciente, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão de nosso psiquismo inconsciente, encarregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas na esfera das operações automáticas. Essa é a questão. Então, quando focamos a nossa mente de forma desequilibrada, constante, para as questões do sexo, estamos de fato exercendo uma prática desequilibradora para o nosso íntimo. E centros desequilibrados, na forma como esclarece o Alexandre, obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Então, quando não somos moderados nas questões do sexo, esse desequilíbrio nosso se expande às outras áreas do corpo humano e da psique. Observamos então que vamos atingir funções orgânicas, as da digestão, as dos sistemas endócrinos, da respiração, do coração, enfim, o organismo todo vai ser afetado por esse desequilíbrio. E o André Luiz então reflete: ora, a reencarnação não é simples aventura onde nós entramos na vida de forma aventureira e irresponsáveis, tendo esquecido o passado e entrando num novo caminho sem medir as consequências. É necessário esforço de aprendizado para que possamos evoluir. E o indivíduo, então, que assim mantém a sua vida, não encontra prazer ou força em outras atividades, dedicando quase que exclusivamente seu tempo para as questões do sexo. E para sair dessa situação, o investimento, o tempo, o esforço é muito grande. A ciência humana, percebendo esse potencial que o indivíduo possui, e particularmente que é muito mais evidente na juventude, quando o corpo está mais jovem, mais bem disposto, quando as energias estão mais afloradas, a medicina, a ciência humana, percebendo o erro em se investir, em deixar com que o jovem fique entregue às questões do sexo, orienta as práticas esportivas como forma de consumir essas energias e de canalizar essas forças mentais, essa capacidade mental que tem como uma das usinas a epífise para a prática esportiva. Então a prática esportiva muitas vezes é, para o indivíduo, uma canalização dessas forças para atividades voltadas para o esporte, fazendo com que o indivíduo não fique exclusivamente dedicado às questões do sexo. Mas o André Luiz esclarece, da forma como ele recebeu instruções do Alexandre, que a forma humana de encarar é esta, mas que, na verdade, não apenas a prática esportiva ajudará o jovem, seja também o adulto, a controlar essas suas emoções e essas forças que ele possui dentro de si, mas também a prática da virtude como esporte da alma no entender da mensagem de Jesus. Ou seja, não basta para trazer o equilíbrio para o indivíduo apenas a prática esportiva. É necessário também que cada um de nós, procuremos encontrar nas páginas do Evangelho
orientações que possam solidificar, fortalecer o uso das nossas energias de forma equilibrada. Tudo bem, o esporte é necessário? Sim. O esporte é prática interessante, ajuda o corpo a manter-se ativo, diminui a possibilidade de doenças, equilibra o indivíduo. Mas isso não é por si só suficiente para trazer o equilíbrio mental, o equilíbrio como espírito. É necessário conciliar a prática esportiva a uma prática de vida que olhe os outros como companheiros de jornada, aos quais precisamos ajudar e dos quais muitas vezes vamos receber ajuda. Em interações, em relacionamentos que construam uma sociedade melhor. Depois de todas as orientações que o Alexandre traz, fica muito claro para André Luiz todas as dificuldades que a humanidade tem em relação ao sexo. Em determinado momento, o Alexandre esclarece que o uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna constituem o programa de elevação. Ora, ele está respondendo para o André Luiz quando o André Luiz, de repente, pensa, não seria melhor, então, extinguir-se o sexo da face da Terra? E a humanidade, então, se dedicaria exclusivamente ao engrandecimento das questões da mente e do espírito. Certamente, André Luiz equivocou-se na interpretação das palavras do Alexandre. Porque o Alexandre não está aqui combatendo o sexo, mas o uso desregrado das forças sexuais. Como já lemos em diversas obras espíritas, o sexo é de origem divina. Muitas das realizações do indivíduo têm alguma ligação com as questões sexuais ligadas a questões afetivas. Porque nós entendemos que o sexo deve ser realizado com amor, com entendimento, com respeito, com aquele indivíduo que amamos. Um parceiro em que se ama não só o corpo, mas também o indivíduo que ele é. É isso que o Alexandre está dizendo. A construção de parcerias na história evolutiva da humanidade, onde se desperte o indivíduo para o engrandecimento da mente, da inteligência, da moral, também desse processo de desenvolvimento fará parte o sexo, de forma equilibrada, moderada, que não consuma todas as energias do indivíduo apenas para essas questões do sexo. Não sei se vocês concordam comigo, mas esse capítulo é muito esclarecedor. Quantos são os espíritas que se angustiam com a questão do sexo? Muitas vezes porque entenderam de forma equivocada alguma afirmação de algum espírito em uma obra espírita. A questão para nós espíritas não é abandonar o sexo, mas utilizá-lo de forma moderada. Assim como deveremos moderar tudo em nossa vida. O trabalho, a alimentação, a diversão, enfim, o estudo, todas as nossas atividades, todas as nossas práticas devem ser realizadas de forma equilibrada, para que nenhuma delas desgaste as nossas energias quando nos dedicarmos exclusivamente a ela. Vamos imaginar alguém que viciou em comida. A situação é semelhante àquele que se viciou em sexo e que, ao ter viciado em sexo, consome todas as suas energias, todo o seu investimento mental no sexo. Esse indivíduo que dedicou-se à alimentação, a comer constantemente, está focado exclusivamente na alimentação, está desgastando todas as suas energias nesse processo.
Então é muito esclarecedor esse capítulo. Eu espero que vocês tenham, assim como eu, aproveitado para aprender um pouco mais nesse Lendo e Aprendendo com André Luiz. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudamos o livro Missionários da Luz. Acompanhe conosco a continuação desse estudo no próximo programa. Até lá!